Olá, Brasil! Sextou com tudo aqui no Jogo Aberto. Flamengo e Palmeiras zeram amanhã os jogos atrasados no Brasileirão. O rubro-negro, com o Bruno Henrique liberado pelo STJD, tem pela frente o quase rebaixado Sport. Já o Verdão, que espera pela chegada de Flaco Lopes, vai até a Vila encarar o desesperado Santos de Neymar. Na Europa, a França garantiu vaga na Copa do Mundo ao golear a Ucrânia com show de Mbappé. Já Portugal perdeu para a Irlanda com expulsão de Cristiano Ronaldo e deixou a vaga para a última rodada. De volta à Série A, o Bragantino recebe o Galo no domingo em jogo antecipado da penúltima rodada. E na Inglaterra, Carlo Ancelotti afirmou que tem poucas dúvidas para definir a lista de jogadores para o Mundial. Faltam 6 meses à Copa do Mundo, então podem passar muitas coisas, lesões, baixar um pouco a condição física dos jogadores. Então a ideia que eu tenho da escalação final, da equipe final é bastante clara, faltam algumas posições e, obviamente, aí peleia e luta entre os jogadores. Eu estou tentando aproveitar ao máximo, né? Ainda a oportunidade ela não chegou de fato, mas eu estou muito tranquilo quanto a isso, trabalhando todos os dias para que quando a oportunidade apareça eu esteja pronto. O resultado, por maioria do pleno do STJD, para desclassificar a condenação do 243A, com a aplicação do 191, inciso 3º, combinado com a RGC 65, inciso 5º, com a fixação de pena máxima de multa. Então, a fixação de multa máxima em R$100 mil é o resultado. Muito bem, aqui comigo, Cicinho, bom dia pra você. Bruno Henrique liberado, virou multa, a multa máxima, os 12 jogos acabaram e ele está disponível para o Felipe Luiz. E aí? Bom dia, Renata, bom dia, amiguinhos. A gente lamenta, era algo esperado, o Edu cantou a bola antes e assim, foi muito pouco. Acho que dessa vez a justiça não prevaleceu, não. Edu Dracena, você manda bem nos palpites que eu tô ligada aqui. Amanhã teremos um jogo emocional para você, para sua carreira. De um lado, o Santos, de outro, o Palmeiras. E aí, tem favorito? Neymar versus Verdão. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. Sextou, né? Sextou aí. Ainda véspera de um clássico importante, né? Contra Santos e Palmeiras. É claro, vendo e analisando os últimos jogos do Santos na Vila Belmiro, né? O Santos não jogou bem e não conseguiu vencer. Agora pega um adversário que gosta de jogar fora de casa, que é o Palmeiras. Então, eu entendo que um pouquinho o favoritismo do Palmeiras. Ronaldão, aquele bom dia bem especial, com um gostinho de seleção brasileira que amanhã faz amistoso contra Senegal. E parece que aquele time que acompanhamos diante da Coreia será basicamente muito parecido com o que veremos amanhã. Nada confirmado, mas essa é a expectativa. Boa, menina Renata. Bom dia a você. Sextou, né? Seus cavalos. E Senegal, hein? Senegal com o Bento no gol. Estão falando que o Bento vai no gol, né? Pelo menos eu espero, né? Será? Ou não? Eu É acho o que Ederson. Ele já acho que tá não é o confirmado. Bento, não? Não, o Ederson. Eita, a minha fonte... Não, mas não é nada, não temos nada confirmado, mas a princípio é o Ederson. Bom, vamos ver aí. E com a ausência do Alisson... E se tem a fonte, fala a fonte. Minha fonte secou, legal. Sai fora. Bom, seguinte, agora mais notícias. A gente vai falar sobre seleção brasileira e também a Stock Car. Gente, vai acontecer uma prova muito diferente em Cuiabá, prova noturna. Hoje já tem corrida, mas amanhã aqui na Band você vai acompanhar essas emoções num autódromo novíssimo. Chegou a hora de ligar os faróis. Começa em altíssima velocidade pra você. Em Cuiabá, a Stock faz a primeira corrida noturna da história da categoria. Não perde mais! A emoção é garantida. Stock Car é na Band.
Oi, Renata. Pela primeira vez na história, a Stock Car, maior categoria do automobilismo brasileiro, criada em 1979, terá uma etapa noturna. Isso mesmo, aqui no novíssimo Autódromo de Cuiabá. Quando os carros da Stock Car foram finalmente conhecer o traçado cuiabano, uma ventania carregando muita terra e também uma forte chuva acabaram cancelando a atividade. Nas imagens é possível ver a força do vento. Esta cobertura de uma arquibancada acabou voando. E segundo as informações até o momento, apenas 3 pessoas sofreram leves escoriações e foram levadas a um hospital. Porém, mais informações ainda estão sendo apuradas. Até o momento, nenhum ferido grave por aqui. E nesta sexta-feira, os carros vão para a pista para disputas para valer, digamos assim, com a classificação e a corrida sprint. Lembrando que a corrida principal será na noite deste sábado, com transmissão ao vivo da Band. Aqui está o mapa, por enquanto, para a Copa do Mundo do ano que vem. Já garantidos os países sede, Canadá, México e Estados Unidos. Na Europa, ainda está se desenvolvendo o processo de classificação. Inglaterra e França, carimbadíssimas. Na América do Sul, já sabemos de cor e salteado, não é? Argentina, Equador, Brasil, Uruguai, Colômbia e Paraguai. Na África, Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana, Cabo Verde, África do Sul, Senegal, que vai enfrentar o Brasil amanhã em amistoso, e Costa do Marfim. Na Ásia, Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia, Austrália, o Catar está lá também e a Arábia Saudita. E na Oceania, a Nova Zelândia. Agora, principalmente esperando por essa definição na Europa. Falando em continente europeu, vamos rumar para a Inglaterra. Hoje ele está num lugar diferente, cosmopolita, moderno. Mas não tem muita gente não, uma chuvinha de leve. Killing, cadê aquele solzinho que apareceu, aquela vibe do campo? Hoje tá tudo diferente, mas com a sua presença é sempre especial aqui no Jogo Aberto, hein? Olá, hein? Good morning. Good morning, Renata. Que legal estar aqui com você. Hoje num cenário diferente, né? O Brasil virando no CT do Arsenal, mais afastado. Hoje tudo aconteceu aqui no Emirates Stadium, que está ao fundo, palco da partida entre Brasil e Senegal. Expectativa de casa cheia, viu? Cerca de 60 mil torcedores. A comunidade brasileira é enorme por aqui. Então o Brasil vai jogar fora de casa, mas sentindo o calor da torcida brasileira. Mais cedo, o Ancelotti conversou com os jornalistas e esse é o momento para a gente ter pistas, não só daquele Brasil que vai enfrentar o Senegal, mas também sobre como ele enxerga a montagem do grupo para a Copa do Mundo. Para o jogo contra Senegal, ele já confirmou aquele esquema 4-2-4, Brasil ofensivo, que deu muito certo contra a Coreia do Sul, quando o Brasil venceu por 5-0. E o Militão na lateral direita. Muita gente imaginava que pudesse ser o Wesley, mas, ao que tudo indica, será o Militão na lateral direita. Sobre o grupo, o Ancelotti falou que já tem uma boa ideia da lista que deve levar para a Copa do Mundo. Antes de chegar aqui na Europa, ele falava em 17, 18 nomes já confirmados, portanto, cerca de 8 ou 9 ainda em disputa. E talento vale, mas o momento da seleção pede corpo inteiro. Ou seja, se você não tiver 100%, não vai voltar a vestir a camisa da seleção. É o recado claro a Neymar. Se quiser voltar, ele precisa estar 100% recuperado fisicamente e também fazendo grandes atuações pelo Santos. O Ancelotti conversa, ele fala, mas também escuta. E disse que conversou com o Vinícius Júnior, fala muito com os jogadores, mas aceita sugestões, que não colocaria atletas em posições que eles não se sentem confortáveis. O Ancelotti é muito bom nessa gestão de grupo, gestão de vestiário, e dá para perceber, né, o trato que ele tem com os jogadores realmente é muito especial. Passando uma polícia por aqui que tem a sirene alta. E, Renata, a gente preparou uma matéria falando mais sobre a seleção brasileira e também dando o time titular que deve entrar em campo amanhã contra o forte time de Senegal. Vamos assistir.
A seleção desembarcou na Europa com um roteiro claro: testar, corrigir e preparar. Não é só trocar nomes, é buscar um equilíbrio. Ancelotti montou uma lista que mistura experiência e muita juventude. É como um quebra-cabeça em que cada peça tem pressa para provar que cabe no time. Faltam 6 meses à Copa do Mundo, então podem passar muitas coisas. A ideia que eu tenho da escalação final, da equipe final, é bastante clara. Faltam algumas posições. Contra Senegal, uma certeza, um Brasil ofensivo com 4 homens lá na frente. O esquema 4-2-4, que deu certo contra a Coreia do Sul, quando o Brasil venceu por 5-0, será repetido. Esse é o sistema melhor, na minha opinião, porque temos jogadores muito fortes na frente, mas não há que descartar outro sistema que pode ser um pouco menos ofensivo, mas mais sólido atrás. O Brasil deve ir a campo assim: Ederson no gol, Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alexandro. Casemiro e Bruno Guimarães, Estevão, Rodrigo, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Uma novidade é o Militão na direita, ao invés do Wesley. Militão tem um perfil diferente da outros lateral direito, como pode ser Wesley, como pode ser Wanderson. É uma opção que podemos ter na Copa do Mundo, essa que dá mais solidez à equipe atrás, mas não é não porque hemos encajado 3 goles contra o Japão. É uma defesa mais protegida. Ancelotti relembra a Copa de 94. No Mundial 94, quando a equipe não gostava muito, mas era muito sólido, com doble pivote, com equipe muito cerrado atrás, com 2 linhas muito juntas e depois com Romário e Bebeto na frente para marcar a diferença. Eu acho que é um aspecto muito importante também para o próximo Mundial. Uma defesa sólida ajuda os jogadores de qualidade a marcar a diferença. Falta pouco para a Copa do Mundo. O grupo está sendo fechado. Ancelotti está buscando as últimas peças de seu quebra-cabeça. Obviamente, há pelea e luta entre os jogadores. O corpo técnico tem que observar até o último, porque eu acho que até o último dia eu tenho dúvida nesse sentido, porque a qualidade de todos esses jogadores é muito alta e eleger a escalação final, os 26 que vão jogar a Copa do Mundo, vai ser muito difícil. Felipe Killing, eu, Cicinho e o Edu, loucos para estar aí no Emirates Stadium, vendo o Arsenal, os times ingleses. O Ronaldo falou o seguinte: procura um pub aí, que ele quer um pub. Falou que é bem mais interessante. Aí, olha isso, Killing. Eu não posso fazer nada por você. Killing, é isso, cada um tem um desejo aqui diferente. Uns pro futebol, outros pra vida. Fazer o quê, né? Mas, Renata, sabe o legal aqui da Inglaterra? Que você pode misturar o pub com o futebol. Então, Ronaldão, você mandou, eu vou procurar um pub. Amanhã, uma massagem rapidinho. Tomara que a gente tenha diversão amanhã com Brasil e Senegal e que o lado brasileiro prevaleça. Killing, uma semana muito legal com a sua participação aqui. Queremos agradecer pelas informações, mas você não está dispensado. Daqui a pouquinho, queremos bater mais papo com você. Então, aguarda um pouco aí, procura esse pub e a gente já conversa, viu? Obrigada, Felipe Killing, ao vivo, diretamente de Londres. Cheers. Cheers. Ó, cheers. O que é isso? Vamos lá, então. Prévia. Prévia não significa confirmação. O Brasil de Carlo Ancelotti deve ir a campo amanhã diante de Senegal com Ederson. O Cicinho pediu faz tempo. Éder Militão na lateral direita, fazendo mais um zagueiro ali ao lado do Marquinhos, do Gabriel Magalhães e do Alexandro, não é? Linha defensiva, Casemiro, Bruno Guimarães. E olha esse quarteto que imaginamos possa ser titular. Estevão, Rodrigo, Matheus Cunha e Vini Júnior. Tá bom, hein, Edu? Muito, Renata, eu gostei. E vendo a entrevista do Ancelotti, ele até citou a seleção de 94, que tinha uma defesa bem forte e bem sólida. Então, de repente, pensando nesse quesito, ele coloca o Éder Militão realmente para ter essa opção a mais
principalmente na parte defensiva, porque aí você tem Estevão na frente, Rodrigo do outro lado. Então, de repente, liberar esses atacantes para ficar livre no ataque e, de repente, surpreender os adversários. Ronaldão, você que é tão exigente quando o assunto é goleiros, o Ederson, para você continua sendo um nome perfeito para a seleção brasileira, porque agora está no futebol turco, até falou sobre essa mudança. Também, além de ter uma reposição boa de bola, é um goleiro rápido, ele transmite muita tranquilidade quando essa bola é recuada também com os pés. Então, além de fazer uma reposição boa, é um goleiro rápido, eu acho que está tendo uma grande oportunidade também. Deve estar na Copa do Mundo também, junto com o Alisson, junto com o Hugo, né? Deve estar sim. E o Bento fora? O Bento vai ter a chance dele aí, deve ser a última, hein, Bento? Tem que agarrar aí. O Ederson deve jogar esse primeiro jogo, o segundo deve ser o Bento. Muito bem, Cicinho, eu quero falar dessas laterais. Honestamente, me agrada ver o Militão aqui e o Alexandro na esquerda, até pelo que ele vem produzindo no Flamengo e principalmente pela experiência dele. É ainda, tanto na esquerda quanto na direita, é a deficiência da seleção brasileira. Não há garantia de nada, mas eu gosto desses dois. Eu também gosto, Renato, eu também gosto. E assim, o Ancelotti citando a seleção de 94, isso deixa bem claro que ele não está preocupado porque a seleção brasileira tem jogadores assim, fora de série, como o Rodrigo, o Vinícius Júnior, o próprio Rafinha, que não está... O Estevão, que está encantando na Inglaterra, a tal ponto do treinador do Chelsea falar que os torcedores compram ingresso para assistir o Estevão. Então, assim, é uma seleção que ele não está preocupado com o show. Sabe que isso pode acontecer, né? O Brasil jogar bem, dando show com a qualidade que tem, mas ele está priorizando defensivamente. Então, um Brasil consistente na defesa, porque sabe, com o ataque que tem, pode muito bem fazer gol. Então, 1-0 já tá bom. E essa seleção... Sim, só? Esse é o pensamento do Ancelotti. Não. Em 94 o Brasil foi campeão de que maneira? Não, fazia sei, 1-0 mas... defensiva. Então, o Brasil não precisa dar show, precisa ganhar. E essa seleção tem tudo para ganhar. 94 era joga a bola no Romário e tá tudo resolvido, não é? Agora tem um detalhe, você falou que a torcida do Chelsea está encantada com o Estevão. Quem está encantado com o ambiente da seleção brasileira é Carlo Ancelotti. Eu estou encantado dos jogadores que estão aqui agora, que han estado aqui, porque creo que eles fazem todos juntos um bom ambiente de relação, um bom ambiente dentro da seleção. Creo que o ambiente na seleção é um ambiente muito limpo, para lo que fazem os jogadores, obviamente, todos los que trabalhamos aqui. Creo que é um aspecto muito importante que temos que ter em conta para a Copa do Mundo. Creo que um ambiente limpo é muito bom, vai ser muito bom, porque em um ambiente limpo tu pode trabalhar a tu máximo nível. Olha, Ancelotti, ainda bem que você está encantado com o ambiente da seleção, porque o ambiente dos treinadores brasileiros com você não foi muito legal. Mas da seleção tá tudo bem até agora. O trabalho tem sido elogiado de um modo geral. Perdemos para o Japão, ok. Mas o Ancelotti, ele tem pouco tempo e ele merecia mais tempo. Ele merecia, na minha opinião, um ciclo inteiro trabalhando, porque ele é muito competente, até para conhecer mais os jogadores que atuam aqui, principalmente. Os que estão na Europa também ele já conhece, já enfrentou, já treinou alguns. Então tem essa questão, Cicinha. A gente vê um treinador motivado, um cara que veio para assumir uma seleção tradicional, uma das melhores do mundo, como é a seleção brasileira, mas que passa por um momento de muitas oscilações. E ele veio para resolver isso. Ele veio para resolver e, assim, ele traz essa motivação, ele traz essa bagagem, ele traz essa experiência e, acima de tudo, o respeito, né, dos adversários. Então, a gente vê hoje uma outra postura dos jogadores da seleção brasileira no quesito comportamento e, assim, tudo isso parte do Ancelotti. Eu vou além, viu, Renata? Eu não acredito que se o Brasil não tiver um sucesso nessa Copa do Mundo, que o Ancelotti abandone o barco. E também não acredito que a CBF irá liberá-lo. Eu acredito que o Ancelotti não é somente para essa Copa do Mundo, mas é para a sequência também, porque é o melhor treinador do mundo. Então, há de se respeitar e está treinando, queira ou não, a única seleção pentacampeã. Então, boa, Cicinho, combina. assina embaixo. E tem um detalhe, para ele tem uma novidade, porque antes ele estava nos clubes, treinava todo dia, tinha uma rotina intensa, treinamentos, jogos, viagens, e agora está trabalhando menos, e para ele isso ainda não é o normal.
Bom, para mim é uma boa experiência, porque obviamente quando eu cheguei, a parte de preparar os 2 jogos para qualificar a seleção para a Copa do Mundo, depois eu tinha um pouco de dúvida, no sentido porque eu não estou acostumado a trabalhar de vez em quando. Eu trabalhava todos os dias. Agora é diferente, é muito bom para mim. É um trabalho diferente porque é um trabalho de observação. Mas a observação ha sido muito boa. Eu tenho a oportunidade de trabalhar em um muito bom ambiente, de conhecer outro país. O Brasil é um país fantástico. A recepção no país ha sido espectacular. Me encuentro muy bien, estoy muy contento, muy satisfecho, teniendo en cuenta que objetivo para que nós trabajamos en estos 6 meses es muy importante, obviamente para nós, mas para todo el país. Entonces, trabajamos con motivación grande, con confianza, con la idea de poder ganhar. É outra rotina, é um outro tipo de trabalho, não é aquela coisa diretamente com os atletas o tempo inteiro. É outra filosofia. Por isso, Ronaldão, que qualquer data FIFA para o Ancelotti agora é importante. Testou contra asiáticos, agora é o futebol africano, a bola da vez. Vai ter esse jogo amanhã contra Senegal, depois a Tunísia jogando na França, enfim. O Brasil está começando a entender o cenário que o aguarda na Copa do Mundo antes do sorteio. E o Ancelotti também tendo mais tempo para ver as seleções, né? Como estão trabalhando, a forma que estão trabalhando. A gente viu ele também aqui no Rio de Janeiro com um paletó e tomando um vinhão tal, né? Relaxando, vendo futebol. Quer dizer, é uma outra forma de se ver o futebol e ele está implantando uma coisa legal. Nos jornalistas, no povo brasileiro, porque se fosse um outro treinador que falasse assim, olha, estou vendo a seleção de 94, já iam falar, nossa, o cara voltou no tempo, 94 já foi, era Romário, era não sei mais quem. Mas hoje a gente vê que a postura dele na seleção brasileira mudou a cabeça dos brasileiros, a confiança também. Eu era um cara resistente. Então eu tenho que dar a mão aqui, a palmatória, por quê? Porque esse homem veio e mudou a cara da seleção. A forma de ver, até o Cicinho com o olho brilhando, pensando em título, o Edu também. Lógico, e isso mostra que ele conhece a história brasileira. Isso aí, gostei. E a gente precisava de uma estrela, de um treinador que, na minha opinião, ele trouxesse o respeito e ele fosse mais do que todos os jogadores. O Ancelotti tem um currículo que nenhum técnico talvez tenha, o Guardiola é talvez hoje o melhor do mundo, mas o que ele já ganhou, várias ligas europeias, não é? E agora na seleção brasileira, todo mundo olha para ele diferente, né? Então, que isso sirva também para a Copa do Mundo, para a sequência de trabalho e que a seleção tenha longevidade. O Tite recebeu longevidade. Foi. Porque ele teve um ciclo e meio, digamos assim, mas não deu certo, né? Vamos ver ano que vem. Teremos jogo antecipado da 37ª rodada e a partida é Bragantino e Atlético Mineiro. Estão ali parecidos na tabela e se enfrentam no domingão em Bragança Paulista. É a chance de voltar a vencer após o empate com sabor de derrota. Com certeza, ficou um sentimento ruim, né? De você fazer 3 gols e tomar 3 gols também. A noite da festa para os mais de 500 gols do Hulk acabou tendo muita água no chope. Daverson, ex-galo, marcou o primeiro hat-trick da Arena MRV. Só que ele estava com a camisa do Fortaleza. Pedía mucho perdón en los goles y le decía que basta, no pida más disculpa, que disfrute del gol y ya está, era seguir. O jogo deste domingo é válido pela 37ª rodada, mas acabou sendo adiantado agora para a data FIFA porque o Atlético chegou na final da Copa Sul-Americana. E é exatamente por causa da data FIFA que o Galo não poderá contar com Júnior Alonso, Ivan Roman e Alan Franco, que estão servindo as suas seleções. Já o Bragantino não terá La Quintana, convocado pela seleção do Uruguai. Inclusive, Bragantino e Atlético chegam nesta partida em um momento bem mais confortável da temporada. Os dois times chegaram a temer o rebaixamento, mas conseguiram uma arrancada, encerrando esse assunto de Z4. O Atlético, com Sampaoli, chegou aos 44 pontos, já mirando um possível G8 da Libertadores.
E o Bragantino arrancou 2 vitórias seguidas, 42 pontos para o 11º colocado. Eu particularmente quero que Atlético esté lo más arriba posible en Brasileiro para lograr uma classificação direta a Libertadores. A gente tem que entender isso, que toda vez a gente se doar assim, vai valer a pena no final, a gente vai estar feliz no vestiário. É isso que a gente busca. Então vamos continuar buscando, subindo, pensando lá em cima. Acabou esse negócio lá de olhar lá embaixo, olhar para cima agora, cara. Wagner Mancini tem um retorno importante, com contornos de lei do ex. Eduardo Sacha volta após cumprir suspensão e briga para jogar na vaga ou ao lado de Isidro Pita, recuperado recentemente de uma lesão na coxa. Reforços importantes e os 2 times querem algo a mais no Brasileirão para fechar a temporada. Eu nunca vou estar satisfeito somente em fazer uma numeração de pontos que me garanta na Série A. Acho que tem coisa ainda a ser buscada, ainda faltam 5 jogos, né? Penso que el mejor entrenamiento que podemos tener hacia una final es compitiendo. Entonces, si no hay ningún problema físico o ningún problema de alguna posibilidad de desgaste de algún jugador, pondremos lo mejor. Sim, o Galo fez um jogo eletrizante com o Fortaleza. O time cearense empatou lá no finalzinho, 3-3. Não vai passar sustos outra vez ou vai diante do Bragantino? Renata, acredito que vai, até porque o Bragantino deu uma virada aí com a chegada do Wagner Mancini, né? A galera começou a reencontrar o bom futebol, o John, o próprio Sacha, e assim, o Bragantino está crescendo nesse momento da competição, mas o Atlético Mineiro também está bem. Então é uma grande oportunidade que o Atlético Mineiro tem de entrar no G8, poderia já ter passado o São Paulo, não conseguiu, mas é um novo teste, é um novo jogo, e assim, o torcedor pode esperar aí muito empenho dessas duas equipes, porque as duas também não estão 100% na primeira divisão. Se bem que lá... eu acredito. 100% não está na primeira divisão, os dois? Não, eu tô falando pro ano que vem, né? Então, pode enfrentar um sustinho. Não acredito o Atlético Mineiro. Mas o Bragantino cresceu nesse momento, então, Você não está pensando, imagina o Inter, então. Não, mas nós estamos falando de... Eu não entendi essa pauta repentina. Você que me falou aqui, Marcelão. O próprio zagueiro do Bragantino falou... Alguma coisa me diz, olha, eu não tenho nem medo de me enganar, que Ronaldão estará comigo no próximo jogo. Tô torcendo pro Inter. É o quê? Sinto com algum pressentimento. Tô torcendo pro Inter. Você que é uma pessoa espontânea, jamais interesseira. Que vai ser? Ceará. Ixi, acho que você vai ficar sozinha. Que é aqui ou lá? É no sul ou não? É lá. No Castelão? Em Fortaleza. Você mudou de opinião? O programa acho que vai ter bastante vovô ainda nesse dia, hein? Rapaz, mas não era Atlético Mineiro e Bragantino que nós estávamos comentando? Então é o seguinte... Campeonato brasileiro. Já que vocês atravessaram o samba por aqui, eu já vou mudar até o assunto, porque ontem foi realizado o julgamento de Bruno Henrique no STJD por suspeitas de participação em manipulação de apostas esportivas. E a pena que já tinha sido aplicada de 12 jogos mais multa foi reduzida numa multa de R$100 e acabou o assunto. R$100 mil. Eu falei quanto? R$100. R$100 mil. Pra eles é isso aí mesmo, é R$100. Mas é isso, a gente vai comentar na sequência. Ao contrário da última segunda-feira, quando a sessão foi interrompida após um auditor pedir vista, Bruno Henrique acompanhou o julgamento de forma online e não presencial. Dos 9 auditores, 6 votaram pela anulação dos 12 jogos de suspensão a que ele havia sido condenado em primeira instância há 2 meses. E a favor de uma multa de R$100 mil, formando maioria no pleno. Por maioria de 6 votos, há 2 votos, há 1 voto. Para desclassificar a condenação do 243A, com a aplicação do 191, inciso 3º, combinado com a RGC 65, inciso 5º. Então, a fixação de multa máxima em R$100 mil. A Procuradoria requer a lavratura do acórdão, que será naturalmente devidamente lavrado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão do Pleno do STJD. Bruno Henrique foi enquadrado no artigo 191 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de assuntos ligados ao não cumprimento do regulamento de competições. Não cabe recurso e o caso, na esfera esportiva, está finalmente encerrado. Só o fato de estar aqui
diante da justiça desportiva, respondendo a um processo como esse, ele já serve não como exemplo só para Bruno Henrique, mas para todos os atletas. Acusado de forçar um cartão amarelo em novembro de 2023 para favorecer apostadores, entre eles o irmão Vander, Bruno Henrique fica liberado para atuar na reta final do Brasileirão e na decisão da Libertadores. Ele ainda será julgado criminalmente. Tenho conversado muito com o Bruno ao longo desses últimos meses. Ele sempre esteve tranquilo da conduta dele, da inocência dele, que ele jamais cometeu nenhum ato que agredisse o futebol brasileiro. Ronaldão, qual é a sua opinião? Porque não só fizeram uma nova votação, como acabou em multa. Tem que ter um advogado bom, né, minha Renata? E eu gostei das palavras do advogado, que ele não cometeu nada, ele nem jogou. Acho que ele nem jogou. Acho que ele nem estava no estádio, né, pelo visto. Mas tem que tomar um cuidado para falar dessa turma, rapaz do céu, mas eu vou castigar aqui. Bobão. Eu estou me sentindo um bobão, depois do que eu vi que foi feito ontem, ainda mais que esse julgamento que eles fizeram. Foram empurrando, e o menino do Curitiba, o Aleph Manga, não teve a mesma sorte, né? O mesmo advogado, uma pena, filho. Você vê como é que é o mundo hoje em dia. E aí estão falando agora que vai ter um julgamento aí, que todo mundo vai esperar, não espere nada pelo jeito. É que isso foi na justiça desportiva, agora tem a justiça comum também. O advogado é muito bom aí, parabéns a todos os envolvidos. O advogado é muito bom, desenvolveu o seu trabalho. Né, o pessoal que estava ali trabalhando também, né, no home office, aquela coisa toda também, fizeram o seu trabalho e o futebol está afundando. E a gente achando simplesmente, que era arbitragem. Né? A gente aqui, todo jogo, a gente fica arbitragem. Aí quando cai para o outro campo é pior ainda. Então, eu não sei onde vai parar o futebol. Confesso a vocês que eu não sei onde vai parar. Edu Dracena, foram 6 votos para que tudo isso fosse transformado só em multa, absolvido de jogos, de dias e tudo mais, e 3 aí contra. 6-3, Bruno Henrique absolvido, liberado, tá tudo certo. Eu vou estar igual o Ronaldo, né? Tem que medir as palavras aqui, porque nada contra o Bruno, independente, eu não conheço, já joguei várias vezes contra, mas a questão foi da atitude, para mim vergonhosa, para mim lamentável, para mim, sabe, o STJD poderia colocar um ponto final com relação à questão das apostas, questão de você manipular. Só que agora ele escancarou. Hoje todo mundo pode fazer qualquer coisa, porque não vai ser julgado. O STJD deu esse exemplo. Qualquer jogador hoje pode fazer isso aí, que isso não vai acontecer nada. Ou pode acontecer, porque de repente se não for de um Flamengo, de um Palmeiras, de um time grande, que tem condições, vai ser julgado. Então eu vejo assim, lamentável mesmo que esses auditores fizeram, nesse caso do Bruno Henrique. E pediram, um auditor pediu vistas do processo, aí volta na quinta-feira e muda tudo, desfigura. E o advogado do Flamengo disse que não é para comemorar, que já deveria ter acontecido assim e tudo mais. Sim. Renata, se tem uma coisa que esse programa passa é credibilidade. Então, assim, nós não podemos passar pano numa situação como essa, porque muitas das vezes as pessoas falam, não, o programa lá é porque é Flamengo, o boom é maior. Sim, se o Flamengo, o boom é maior, o exemplo tem que partir daí. Se parte do Flamengo uma punição, isso demonstra para os outros que não pode ser feito. Então, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Isso daí é vergonhoso, exatamente porque a gente, aqui no programa, procura passar o máximo de transparência possível e coisa que não vem daí, coisa que não vem. Nós não estamos julgando o Bruno Henrique. Na verdade, nós estamos julgando a pessoa que cometeu um equívoco e estamos falando disso. E a justiça não cumpriu com a justiça. Então, assim, é vergonhoso. O Flamengo deveria ter sido usado como exemplo porque é grande. O Flamengo provavelmente, e óbvio, não compactua com isso. Mas o seu atleta, Bruno Henrique, acabou errando. Então, a gente lamenta por essa situação. Eu só me dou o direito de pensar uma coisa. E se esse julgamento não tivesse esperado tanto tempo, não fosse na reta final de Brasileiro e Libertadores? Se acontecesse antes, será que os auditores também teriam esse mesmo comportamento, essa mesma avaliação? É só isso que eu fiquei pensando, mas enfim, é apenas uma dúvida que eu deixo no ar e ponto, porque a gente tem o direito de refletir, de pensar, de observar, não é? Mas dentro de campo, amanhã o Flamengo tem jogo atrasado da 12ª rodada, fora de casa, diante do Lanterna Esporte, e ainda vai aproveitar para dar aquela secadinha no jogo do Palmeiras com o Santos.
Amanhã, o Flamengo visita o Sport na Arena de Pernambuco. Após igualar os pontos do líder Palmeiras no último domingo, a partida deste sábado, atrasada da 12ª rodada, ganhou ainda mais importância. Cada jogo, a partir de agora, vale a liderança do Brasileirão. Então vamos enumerar os fatos. São 7 baixas por convocações às seleções. Alexandro e Danilo com o Brasil, Arrascaeta, Varela e Vinha pelo Uruguai, Carrascal com a Colômbia e Plata pelo Equador. Achou pouco? Então anota aí, mais 4 baixas entregues ao departamento médico. Pedro segue o tratamento da fratura no antebraço direito. Essa semana o atacante retomou o trabalho em campo, ainda usando uma proteção no braço e sem condições de jogo. Além dele, Léo Ortiz também se recupera das dores no tornozelo após estiramento na região. A ideia é ter o zagueiro 100% recuperado antes de voltar a ser relacionado. Alan trata uma fascite plantar e Jorginho é o que está mais próximo de voltar ao time. Desde a semifinal da Libertadores, o meia se recupera de uma lesão na coxa, mas já treina com o grupo e vai ser reavaliado. O provável Flamengo tem Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, João Vitor e Ayrton Lucas, Pulgar e De La Cruz, Luiz Araújo, Cebolinha, Samuel Lino e Bruno Henrique. A pressão do Flamengo é maior do que nos outros clubes. Até mesmo a forma que os adversários vêm jogar contra o Flamengo é diferente por ser o Flamengo. Então nós enfrentamos isso ainda, além disso. Todos os times eles cometem erros nessas fases decisivas, fases com mais pressão. Mas se de um lado a pressão pelo título é grande, do outro, o Sport precisa de um milagre. O único resultado que interessa amanhã é a vitória, que não acontece há 10 jogos. O volante Pedro Augusto, se recuperando de uma lesão no quadril, segue fora. Assim como o lateral esquerdo Igor Cariús, em tratamento de um desconforto na panturrilha. Derek, artilheiro do time, com 6 gols, foi afastado por indisciplina e está fora da equipe em definitivo. Sendo assim, o interino César Lucena deve repetir o time que perdeu para o Atlético Mineiro por 4-2. Gabriel, Matheus Alexandre, Rafael Thierry, Ramon Menezes e Luan Cândido. Rivera, Lucas Cal e Lucas Lima. Léo Pereira, Mateuzinho e Pablo. Para agravar a crise, a diretoria vendeu o mando de campo por R$3 milhões, tirando o jogo da Ilha do Retiro e levando para a Arena de Pernambuco. Várias coisas desfavoráveis para o esporte e boas para o Flamengo, a começar pela presença do Bruno Henrique, liberadíssimo, não é? E é um jogo que tem uma desproporção, porque estamos falando do segundo colocado, Edu, contra o Lanterna quase rebaixado. E o Sport, eu acho que ficou 31 rodadas na zona de abaixamento ali, lá na Lanterna, Ronaldo. Lá embaixo lá embaixo. Então, para você ver realmente a campanha do Sport muito abaixo do que a gente imaginava. Subiu o ano passado para a primeira e, infelizmente, não conseguiu se manter na primeira. Mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. Vai jogar não completo, mas com essa força aí que a gente viu. Um time escalado aí, é um time bem competitivo, um time muito forte, até porque o Felipe teve tempo para treinar e, de repente, entrosar esses jogadores. Então, para mim, o Flamengo é muito favorito para esse jogo. Cicinho, há pouco tempo, um Flamengo cansado perdeu para o Fortaleza. E agora vai ao Nordeste outra vez e tem pela frente um adversário que não tem demonstrado resistência nos últimos jogos. Exatamente, Renata. Assim, eu tenho um respeito muito grande pelo esporte, pela torcida, e é um clube assim sensacional para você trabalhar e não merecia estar numa condição dessa. Mas assim como aconteceu com o Fortaleza, eu não acredito que o Raio também vai cair 2 vezes no mesmo lugar. Então o Flamengo é muito favorito e o Sport tem que fechar a casinha ali para não tomar muito, porque esse ano as coisas não estão boas, não. E segue muito boa essa briga entre Palmeiras e Flamengo na Série A. Daqui a pouquinho, aquela atualização sobre o caso Oscar.
Mas antes, outras notícias do São Paulo. Aliás, o Departamento Médico do São Paulo trabalhou como nunca em 2025, não é mesmo? O Caio Capato vai trazer detalhes aqui no programa. Olá, Caio. É o melhor de todos os tempos. Fala, Renata, tudo bem com você? Amigos e amigas que nos acompanham no Jogo Aberto, o bom dia de hoje aqui no Centro de Treinamento do São Paulo, na parte interna. A gente foi liberado para poder acompanhar a movimentação de treino coletivo que contou com formação titular, Patrick na lateral esquerda, que era dúvida, já que o Crespo não pode contar com o Enzo Dias e também com o Wendel, 3 zagueiros e também 23 atletas das categorias de base. Jogadores do Sub-17 que foram bem, deram trabalho, principalmente Breno, centroavante, que na ausência de outros atletas, já que o Luciano, por exemplo, ficou na parte interna, deu trabalho. O Breno, inclusive, fez o primeiro gol deste coletivo Sub-17, time principal do São Paulo. O Caleri veio aqui ao gramado junto com o Pablo Maia e o Mailton. A recuperação do centroavante argentino vai muito bem, muito melhor do que o inicialmente planejado, e há pelo menos uma pequena esperança, não grande, de que o Caleri possa ser relacionado em alguns dos últimos jogos da temporada. Essa ainda é uma chance remota, mas o torcedor de São Paulo pode alimentar alguma possibilidade de expectativa com relação a isso. Outros jogadores ficaram na parte interna, Luciano, Lucas, Alan Franco, e o São Paulo tem, claro, uma série de grandes jogadores machucados para essa sequência de temporada, a exemplo do que aconteceu em todo 2025. Próximo jogo do São Paulo contra o Corinthians na quinta-feira. O Crespo vai ter mais tempo para trabalhar o elenco, entender como vai colocar em campo o time que tenta uma vaga na próxima Copa Libertadores da América e também defender uma série invicta de 7 jogos contra o rival. Tá certo, Renata? Volto com você. Tá certíssimo. Muito obrigada, Caio Capato, pelas informações do São Paulo. Cicinho, o DM trabalhou demais, em vários jogadores lesionados. Agora, o Enzo Dias, um destaque do time, não é? Teve o mesmo problema que o Yuri Alberto, que fez uma cirurgia por hérnia inguinal. E também o Lucas, que é dúvida outra vez, esse joelho que não deixa o Lucas exercer o seu futebol plenamente. Renato, o que o torcedor são paulino fica assim, sem saber o que está acontecendo, é exatamente porque esse grande índice de lesões, né? Não é normal num time, não é normal jogadores profissionais estar sentindo tanto dessa maneira. O Lucas, reincidência. Então, assim, talvez seja questão da preparação, mas nós não temos acesso. Então, quem sou eu para falar alguma coisa? Mas o lado bom é que manda o time misto lá para ganhar do Corinthians. Eita, e tá de bom tamanho. vai ser fácil assim, Sim? Sim. Ah, então taca normal. no Corinthians. É na casa do Corinthians o jogo. Não, lá é nossa casa. Casa lá do não povo. é a casa do povo? Lá não é a casa do povo? E aí, ganhamos com o Ronaldão? Carpini, ganhamos. Você vai deixar quieto, é isso? Eu já tô sentindo o cheiro de fralda cheia daqui, Cici. Nem, Já tô não com medo. tem. Na Radial Leste vocês já vão deixar a fralda cheia ali. Fica tranquilo. Isso é algo que não acontece contra vocês. Bom, tomara que venham notícias positivas, mas é sobre o caso Oscar. Ele segue internado, mas observado, fazendo exames. E a Gabi Guimarães está todos esses dias lá, acompanhando de perto, trazendo essas atualizações aqui pra gente no Jogo Aberto. Gabi, pra você, boa tarde. Queremos saber tudo sobre o Oscar. Tá tudo certo? Tô também sabendo que o doutor Marco Aurélio Cunha acertou o diagnóstico, viu? Digamos que ele tem experiência no assunto, coisa pouca, né, Rê? Boa tarde para você, boa tarde a todos. É verdade, o Marco Aurélio Cunha já havia falado desse que parece um bicho de 7 cabeças, chamado síncope vasovagal. Esse é o diagnóstico do Oscar. O doutor Marco Aurélio Cunha já tinha colocado essa possibilidade no programa e depois de todos os exames feitos, desde a terça-feira desta semana, o Oscar recebeu esse diagnóstico que a gente pode dizer que dos males é o menor. Para os leigos, assim como nós, que não somos da área médica, basicamente é um desmaio, uma perda transitória da consciência, em que existe uma baixa dos batimentos cardíacos e da pressão arterial, mas é um problema muito mais comum do que parece, pode acontecer com qualquer pessoa e as causas são das mais variadas. Excesso de calor, ver sangue, questões emocionais, passar por alguma situação de estresse físico ou emocional também. No caso do Oscar,
Oscar se trata de uma condição benigna, podemos dizer que não é grave e, acima de tudo, que ele não corre qualquer risco de morte ou qualquer questão deste tipo. A questão agora é que o Oscar vai continuar sendo monitorado. Até conversei com alguns profissionais mais cedo, gente que acompanha de perto esse caso do jogador são paulino. Os médicos, os profissionais pecam por excesso, mas por se tratar de coração, o Oscar continua na UTI. Hoje ele deve fazer um mapeamento elétrico do coração para saber se tem alguma questão de arritmia ainda assim, mas a notícia é positiva. Inclusive, existe a possibilidade, se o Oscar se sentir confortável para isso, de que ele continue jogando. Então, a aposentadoria vai ser uma escolha do jogador, que ele vai fazer, é claro, junto com a família. Sobre o tratamento dessa síncope vasovagal, eu estou aprendendo direitinho aqui nesses dias, hein? Existem várias possibilidades também, pode acontecer com remédios ou existe também a opção de fazer uma pequena cirurgia para conseguir cauterizar uma parte do coração e evitar problemas futuros. São escolhas que o Oscar e a família vão fazer aí nos próximos dias. A expectativa de ele deixar a UTI aqui do Einstein Hospital Israelita e ir para o quarto é entre domingo e segunda-feira. Então, tá chegando perto, o Oscar segue consciente, segue bem, a situação dele é estável. Claro que pode ter algum impacto na qualidade de vida do jogador e as decisões futuras, profissionais e pessoais dele ficam nas mãos do próprio Oscar e da família. E o nosso sorriso no rosto por se tratar dos males o menor e não ser um problema grave, não é, Rê? Que bom, Gabi. Excelentes informações. E como eu disse ontem, é a saúde do Oscar em primeiro lugar. Não é nem a questão do atleta, da profissão. É ele estar bem para fazer o que ele decidir e de acordo com a opinião dele e da família. Excelente, Gabi. Obrigada mais uma vez pelas informações e qualquer notícia, chama a gente. Falar de Santos e Palmeiras pelo lado mandante. O Peixe desesperado, precisando do resultado e mais uma vez contando com o Neymar. Para o Santos, daqui para frente, cada jogo vale a sobrevivência. E o clima para o principal jogador do elenco não é dos mais tranquilos. Ele foi surpreendido com uma faixa na porta do CT com a seguinte frase: Neymar, vamos só jogar bola? O comportamento do camisa 10 na partida contra o Flamengo, com direito à reclamação ao ser substituído, e puxão de orelha nos companheiros de time, não agradou dirigentes, comissão técnica e muito menos os jogadores. Neymar teria pedido desculpas ao técnico Juan Pablo Vojvoda. O assunto é tratado como resolvido internamente. No meio disso, começaram a surgir rumores de que Neymar estaria conversando com o Fluminense. Mário Bittencourt, presidente do clube carioca, se antecipou e negou qualquer tipo de contato. Tudo que o Santos não precisa neste momento é de polêmicas. A situação do Alvinegro no Campeonato Brasileiro é preocupante. O time enfrenta amanhã na Vila Belmiro o Palmeiras em jogo atrasado. Mais uma batalha contra o rebaixamento. Para o confronto com o Verdão, a dúvida está na zaga. Luan Pérez seguiu durante toda a semana protocolo de concussão por causa do choque de cabeça com a Arrascaeta. Volta a treinar no campo hoje. Já o zagueiro Alexis Duarte está com a seleção do Paraguai. Vojvoda pode modificar o time, recuando o Ilharão para a zaga caso Luan Pérez não jogue. No cenário que Luan vá a campo, o Santos teria Gabriel Brazão, Igor Vinícius ou Mike, Zé Ivaldo ou Adonis Frias, Luan Pérez e Souza, William Arão, Zé Rafael e Vitor Hugo ou Gabriel Bontempo, Barreal, Neymar e Robinho Júnior ou Guilherme. Restam 6 jogos para a equipe encerrar a participação do campeonato. 4 são em casa e é na Vila Belmiro que o Peixe precisa fazer a diferença. Para tentar empurrar o time, que está em 17º com 33 pontos, a diretoria resolveu abrir o CT hoje para torcedores organizados apoiarem o elenco antes do clássico. Eles vão ter acesso aos atletas depois da atividade tática. Enquanto for matematicamente possível, o Santos vai lutar para permanecer na elite.
esporte número 1 do Brasil. Com eles, turma toda reunida nessa sexta-feira. Ronaldão, junto com o nosso João Pedro Sgarbi. Eu quero só ver o que vai dar esse clássico antecipado, não é? Aqui também, Marco Aurélio Cunha, Chico Garcia, Cicinho. Ó quem voltou, João Paulo Capelanes. Cuidado o nariz, hein? Edu Dracena também, tá por aqui, saidinho, não é mais o mesmo, hein? E no telão, uma coisa meio misa, aquele tchauzinho maroto de Everton Guimarães. E eu quero começar a falar do Peixe, porque o mandante do clássico de amanhã precisa dos 3 pontos, é um time pressionado, Neymar também sendo cobrado por melhores atuações, teve faixa lá pendurada na frente do CT. Sgarbi, Oi. O Santos não pode vacilar, não tem mais tempo para isso. Por incrível que pareça, se olhássemos antes para esse jogo, né, ninguém acreditaria que daria para o Santos vencer a partida. Só que com tantos desfalques do Palmeiras, que mesmo assim, na minha opinião, segue tendo um time melhor que o do Santos... Continua não dando. Não, eu acredito, posso falar aqui, o Santos vai ganhar a partida. Eu tô confiante na vitória do Santos. Não, mas o Santos, o jogo da vida do Santos, a melhor partida do Santos no campeonato foi contra quem? Contra o Corinthians, Vila Belmiro, já aquela atmosfera, clima tenso, tava daquele jeito. Não, foi do Flamengo. Eles ganharam do Flamengo, mas ganharam do São Paulo. Meteram 3 em vocês, irmão. Meteram 3 em vocês. Mas ganharam, velho. Tá, mas foi 3. Você tava confiante, você não tá mais? Esse é o jogo da vida pro Santos. O Santos com um time... teoricamente, ali completo, claro. E o Palmeiras muito desfalcado. Muito desfalcado. Se o Santos quiser fugir da zona de rebaixamento, é nesse jogo. Eu acredito nisso. Eu quero a sua opinião também, João Paulo Capelanes. Ai, cara, eu geralmente sento do lado do doutor, porque Você eu não amo vai o falar, doutor. aqui fala um santista. Aqui, mas por que eu sentei aqui ao lado do capitão? Porque aqui está um santista, aqui está uma dupla de santistas. Aqui, entendeu? Aqui está um santista. Aqui está um santista. Pessoal, eu vou falar a grande verdade aqui. Eu estou muito triste com a situação do Santos, porque, independentemente se o Santos permanecer na Série A, o Santos está fadado ao fracasso. Porque a gestão do Marcelo Teixeira, que eu tanto gosto do presidente, que sumiu, que não mostra mais transparência, o Santos é apenas um reflexo do que é fora, dentro de campo. Agora vamos falar do aspecto dentro de campo. O Sgarbi falou, eu concordo. Palmeiras com vários desfalques, ainda assim um time muito competitivo, é bem verdade. O Santos pode chegar, fazer um alçapão, um caldeirão, no Urbano Caldeira, na Vila Belmiro e vencer o Palmeiras? Pode. Eu acredito nisso? Não. E eu vou falar por quê. Porque o próximo jogo do Santos é sempre o pior no Campeonato Brasileiro. E isso me incomoda demais. Isso me incomoda. Ao invés da gente falar da preparação do Santos, a gente começa a falar sobre o quê? O aspecto do Neymar fora de campo, se influenciou. A gente vê um dirigente que não é profissional, na minha avaliação, como Alexandre Matos, é mais parça do que dirigente profissional, que passa a mão na cabeça do Neymar. A gente não sabe como o Santos está se preparando para esse duelo fundamental contra o Palmeiras. Então, no meu ponto de vista, mesmo com os desfalques, o Palmeiras ainda assim é favorito. E eu vou falar aqui, eu espero muito realmente que o Santos possa vencer. Porque se o Santos cair para a segunda divisão, infelizmente, não vai ser que nem há 2 anos que bateu e voltou. No próximo ano, não volta. Porque as dívidas não param de subir, não há transparência. E vai ficar quem no Santos? O Neymar para a próxima temporada? Vai dormir, né? Eu fiz essa pergunta. Será que ele jogaria a segunda divisão pelo Santos? E deixo no ar. Agora, Chico Garcia tem um outro detalhe. Quando o clássico começar amanhã na Vila, nós já vamos saber o resultado de Sport e Flamengo. Se o Flamengo fizer os 3 pontos, ele põe uma pressão não no Santos. Ele põe uma pressão no Palmeiras pela briga direta pelo título. Então tá todo mundo, claro, olhando o lado do Santos, que é a zona do rebaixamento, o perigo da Série B no ano que vem, mas o Palmeiras, mesmo desfalcado, vai ter que jogar muito esse clássico caso o Flamengo tenha um resultado positivo diante do Lanterna Sport, o que deve acontecer. Então, vamos imaginar que a tendência é o Flamengo derrotar o Sport, né? Então o Palmeiras vai entrar também precisando fazer a sua parte. O Palmeiras recentemente utilizou um time bem alternativo, com muitas reservas também, diante do Juventude. Era no Allianz Parque e ele fez o resultado. Jogou bem também. 4-1. Só isso, né? Eu acho que o Palmeiras, não é que não vai ter dificuldades. É claro que do outro lado vai estar um Santos que a gente espera uma indignação, espera finalmente uma reação dentro da competição. Mas eu acho que o Palmeiras tem plenas condições de vencer. Pelo lado do Santos, o Santos agora precisa escolher suas batalhas. Ele precisa entender qual a sua tabela de jogos até o final e entender que nesse jogo contra o Palmeiras ele precisa sobreviver. O que é sobreviver? É não tomar uma goleada. Se o Santos empatar, é óbvio que é ruim pela condição de tabela, mas não é de todo ruim, porque a tendência é o Santos perder. Então, é claro que ele não vai entrar querendo empatar, não é isso que eu estou falando, mas ele precisa sobreviver nesse jogo. Depois ele vai ter o Mirassol, em casa. Eu acho que, por mais difícil que o Mirassol esteja dentro desse campeonato para todas as equipes,
eu acho mais palpável do Santos vencer do que o Palmeiras. Vou te interromper. Diga. Você acha mais fácil o Mirassol em casa do que o Palmeiras desfalcado? Acho. Mirassol ganha do Palmeiras. Não, eu acho muito mais difícil se fosse o Mirassol lá, que é imbatível, não perdeu. Como ele vai receber o Mirassol, não que seja fácil, doutor, mas esse Palmeiras, por mais que tenha dificuldades e tenha desfalques, eu não consigo ver, não, acho que ele está brigando pelo título. Esse Palmeiras na Vila é mais difícil do que esse Mirassol na Vila. Eu acho. Ô, louco, Chico. Falando em Palmeiras, vamos aproveitar já para ver as notícias do lado palmeirense do clássico. Para se construir uma fortaleza é preciso de regularidade e, assim como uma obra, no futebol é importante também ter peças de reposição. E nessa construção, em busca do título do Campeonato Brasileiro, o líder Palmeiras entra em campo neste sábado contra o Santos, na Vila Belmiro, e repleto de desfalques. São praticamente 12 baixas entre convocados, suspensos e lesionados. E Abel Ferreira vai precisar improvisar. Faz parte do jogo. Nós temos realmente uma equipa recheada de bons jogadores. Temos que nos adaptar e preparar com os recursos que temos para esses jogos. São 7 jogadores convocados, 2 suspensos e 3 machucados. No treino de ontem teve até uma novidade. O Everton avançou no cronograma de recuperação da fissura na mão direita e começou a trabalhar com bola, mas segue como desfalque. Carlos Miguel continua no gol alviverde. Com tantas baixas, o Palmeiras pode precisar da base para compor o elenco no banco de reservas. Ontem, o volante Larsson participou da atividade e pode ajudar a equipe numa posição bem desfalcada nesse jogo. O garoto, que já foi relacionado, tem a chance de fazer sua primeira partida pelo time profissional, já que Lucas Evangelista está lesionado e o Andrés Pereira suspenso. Felicidade imensa de poder ir para jogos e vivenciar experiências diferentes e eu estou tentando aproveitar ao máximo, né? Ainda a oportunidade ela não chegou de fato, mas eu estou muito tranquilo enquanto a isso, trabalhando todos os dias para que quando a oportunidade apareça eu esteja pronto. Enquanto o volante do Sub-20 aguarda a chance, Aníbal Moreno deve aparecer improvisado na função de camisa 8. O Palmeiras ainda trabalha para diminuir o número de ausências e Flaco Lopes pode estar de volta. O atacante, que está com a seleção argentina para o amistoso contra Angola, será liberado logo após o jogo de hoje à tarde e deve voltar para o Brasil em voo fretado. O Verdão espera ter o jogador no confronto de amanhã, pelo menos no banco. O Palmeiras pode entrar em campo na Vila Belmiro com o Carlos Miguel no gol, Kelvin, Murilo, Micael e Jefté, Bruno Fux, Aníbal Moreno, Maurício, Rafael Veiga, Felipe Anderson e na frente Bruno Rodrigues ou quem sabe Flaco Lopes, se conseguir voltar a tempo em condições de jogo. Contra o Santos é um jogo difícil porque é na casa deles, né? Então eles também estão brigando pelo rebaixamento para não ser rebaixado. Então eu tenho certeza que eles vão vir também forte também, mas a gente tem se preparado bem. Enquanto isso, Abel Ferreira monta o time ideal disponível para essa reta final do Brasileiro, para o Verdão não bater na trave. Apareceu o Abel Ferreira, ele trabalhando como sempre, não é? Marco Aurélio Cunha é um Palmeiras desfalcado, pero no mútil, porque a qualidade ainda existe. Palmeiras forte. Você quer mudar a opinião? Não. Assim, não? O Palmeiras forte. O problema é que esses caras não jogam junto um jogo desse nível toda hora. Então, o entrosamento, a comunicação... eu vi contra o Juventude uma dificuldade. Mas Juventude em casa é diferente do Santos querendo sair do rebaixamento na Vila. É muito diferente. Eu volto a dizer a vocês... O Santos vai ter que pressionar, vai ter que fazer gol, vai? Eu volto a dizer para vocês, não carreguem um jogo para o outro. Cada jogo tem a sua história. O Santos está precisando vencer. O Palmeiras precisa vencer, porque se ele empatar e o Flamengo, que já ganhou do Sport, com todo respeito ao Sport, na situação que o Sport está... Com todo respeito, eu respeito os clubes. Mas na situação do Sport, é impensável pensar o Flamengo. Então nem vai o Sport. Até o pessoal que vai assistir o jogo lá vai torcer pro Flamengo. O Sport ganha do Corinthians, doutor. Venderam o mando de campo. Não perde tempo, é o Flamengo. Bruno Henrique liberado. Eu queria entender a cabeça do doutor. Vamos Só lá. uma rápida sublinhada, Ele não doutor. terminou ainda. Ele não terminou, Jacaré, doutor. Debate. Doutor fala o seguinte, Você fala um pouquinho, Palmeiras fala um vai ter... pouquinho. É isso, o Palmeiras vai ter dificuldades porque esses jogadores não estão acostumados a atuarem juntos, correto?
O Santos está acostumado a jogar junto e não ganha ninguém. Não ganha do Vitória em casa, não ganha do Fortaleza, não ganha de ninguém. Então, assim, não sei se vale tanto a pena a gente pegar e ter esse argumento aqui. Palmeiras que não joga junto, mas é o Santos que vem jogando e está na zona de rebaixamento sem ganhar de ninguém, sobretudo na Vila Belmiro. Então você acha que o Palmeiras já ganhou? Eu vou torcer pro Santos, Não, mas o Palmeiras então vai ganhar. responde. Esses jogos são diferentes, gente. Vocês têm que entender. Só que vocês estão esquecendo que com o titular completo, o Palmeiras não foi frente para o Mirassol, no Maião, na casa do Mirassol. Então o Palmeiras também está pressionado porque perdeu na última rodada e porque tem o Flamengo no cangote. Cada é isso jogo aí. é um jogo, Renata. O Vasco, o Juventude foi lá e ganhou do Vasco em São Januário. Futebol é assim, o Bragantino ganhou do São Paulo. Então, essas previsões de achismo não ocorrem. Eu acho que então vamos embora para casa, doutor. A gente não pode projetar o que vai acontecer, a gente não O Palmeiras é mais time, mais elenco do que o Santos hoje. O Santos pode surpreender, o Santos pode golear o Palmeiras, não vai. Mas o Santos pode vencer o jogo, pode, mas assim, não deve. Mas não é a probabilidade maior. Mas do jeito que o Chico tá falando, eu acho que o Santos não tem que entrar em campo também. Porque você tá falando como se o Palmeiras já tivesse vencido a partida. Nós temos que falar antes do jogo. Antes do jogo é uma tendência. Chico, o Palmeiras é melhor. Você é corintiano. Quem é o favorito? Na minha opinião, jogando na Vila com o Palmeiras todo desfalcado é o Santos. Minha opinião. Então você não sabe o que é favoritismo. Rapaziada, é o jogo da vida, é o jogo da vida pro Santos. O Santos, quando pegou o seu time Corinthians lá, meteu 3 no Corinthians. Seu time Corinthians. Meteu 3 no Corinthians. O Corinthians é o Palmeiras? Então o Corinthians é o Palmeiras? O Corinthians é o Palmeiras? Não é. Longe de ser o Palmeiras. Corinthians é... Vocês querem falar do Corinthians, não vamos falar do Corinthians. Gente, o que vocês talvez não estejam pensando é que tem duas brigas nessa história, assim. Uma é de título e a outra é de rebaixamento. Por isso é difícil. Então, mas assim, eu tô junto com o Chico Capelanes por questão do favoritismo do Palmeiras, porque esse time já provou. Esses caras que estão entrando aí são caras que vários jogos entraram e decidiram partida pro Palmeiras. Como que fala que não tá entrosado esses caras? Obviamente que o Palmeiras tá entrosado, time A, time B, time C, time D, porque o Abel cobra isso dos caras. E o Santos não encontrou nenhum time titular ainda. É isso aí. O Santos, a gente não sabe quem joga, não sabe quem que é titular, se joga o Bilal, se joga o... Que é isso? Que é o nome do... Não é o nome do cara? Peraí, chega devagar, Cecília. Ibrahim, desculpa, Ibrahim, mas é o sobrenome do cara. Esse aí caiu. Entendeu? Então, tipo assim, a gente não sabe quem joga. O Vojvoda não deu uma identificação pro time. Agora você pega o Santos, entra totalmente sem confiança dentro do jogo. E o Palmeiras, que tá confiante. O Bruno Rodrigues, que voltou depois de tantos anos e parece já voltou. Que nem saiu. Pois é, então assim, você não deu favoritismo pro Palmeiras e falar que o Palmeiras hoje vai mandar ataca no Santos amanhã, né? Pegando esse gancho do aí Bilal não tem aqui, como. Eu gosto do pau a pau, que vocês sabem, entendeu? De fazer o tete-a-tete mano a mano. Eu gosto do X1. Se fizesse o X1 aí, de Palmeiras e Santos, o Palmeiras venceria o Santos. Tá, mas vocês não estão curiosos. Eu tô achando engraçado que vocês são muito observadores e atentos. Ninguém ficou pensando para que time o Edu Dracena vai torcer. O que é mais importante pro Edu? Lutar contra a Série B ou lutar pelo título nesse momento? E aí, Edu? Pode falar a verdade. Dá um papo reto, mano. Isso é que dá ter dois amores. Ô, doutor, isso que dá pra fazer história dos dois clubes, né? Entendeu? Fica só nenhum. Mas a questão é o seguinte que eu vejo. É um jogo duríssimo para o Santos. História do Santos. Até pelo momento do Santos. Até porque a gente vê que os jogadores estão sem confiança nenhuma para jogar. E como o Cicinho falou, o Vojvoda ainda não encontrou um esquema tático, não encontrou um time ideal. E o Capelanes falando é verdade. Os dois jogos que o Santos tinha para pontuar, que era contra o Vitória e o Fortaleza, infelizmente não conseguiu. E times que estavam lá embaixo. Então isso é muito complicado para o Santos. E a questão é, o Santos sempre pensa no próximo. Não, no próximo vou ganhar. Não, no próximo vou somar... E não, você tem que pensar no hoje. Eu acho que o próximo o Santos vai ganhar, sem ser o Palmeiras. Então, você tem que pensar no hoje. Infelizmente, e pega o hoje... O próximo não é o Mirassol? Obrigada, Chico. E hoje é o Palmeiras. E um Palmeiras que vem de uma derrota para o Mirassol, né, muito desfalcado, mas você vai ver um esquema tático, você vê o que o Abel pede para os seus atletas. Então, eu vejo assim, vai ser muito difícil para o Santos. Por mais que eu gosto, tenho uma consideração, eu tenho um orgulho muito grande de ter vestido a camisa do Santos, mas eu acho muito difícil o Santos vencer o jogo. Ronaldão, e você que tá só observando tudo, só no camarote. E fiz algumas anotações aqui que o Chiquito falou que tem que escolher batalhas. Escolher batalhas, porque eu sei não. Tem algumas que são mais perdidas do que outras. Quais outras anotações? Você fez mais alguma? Agora tem uma menina que falou, e tá no cangote.
Teve uma menina que falou, o Flamengo tá no cangote. Tá no cangote. Vai, dorme no barulho do dorme Flamengo. no barulho que tá no cangote. Vocês acham que o Abel Ferreira não sabe disso? Agora não sabe que esse jogo é fundamental? E teve um aí também que falou assim, cada jogo tem a sua história. Quem falou isso daí? Doutor Lapada, tomou Lapada. O clima tá tenso nesse estúdio, tá um clima de clássico aqui. É muito bélico. É isso, Everton. E você, tem alguma opinião? Você acha que o Santos com o Neymar agora vai surpreender? O Palmeiras desfalcado vai vencer, vai perder, vão empatar? Qual é o seu prognóstico por aí? Milton Cunha. Então, primeiro, destacar que você está enrolada brilhantemente na bandeira do Uruguai, né? Então, assim, você nunca erra, é um negócio impressionante, Renato. É que você vai projetar, você olha, o Palmeiras é melhor que o Santos em absolutamente tudo. Ai, grande novidade, é que mesmo num encontro como esse, com o Palmeiras muito desfalcado, mas esses jogadores, concordo que, bom, não estão acostumados a jogar juntos, mas todo mundo no Palmeiras sabe rigorosamente o que o Abel quer que seja feito dentro de campo. Então, você olha na tabela, uns 68 pontos contra 33, mais que o dobro, né? O Santos perdeu 9 vezes, aliás, o Santos perdeu 15 vezes na competição, o Palmeiras perdeu apenas 6. O Palmeiras, mesmo desfalcado, é um time mais ajustado e também não é novidade. Então fica difícil você projetar esse jogo, mesmo sendo na Vila, ao não dar ao Palmeiras, mesmo com todas as dificuldades de jogar na Vila, com o Santos desesperado, o favoritismo. O Palmeiras é favorito contra o Grêmio, contra o Santos. Se vai ganhar é outra história. Mas teve uma sequência no campeonato todo, Renato, uma sequência só, que o Palmeiras perdeu os dois jogos consecutivos, que foram Flamengo e Cruzeiro na sequência. Só nessa sequência, uma vez no campeonato, que o Flamengo e o Cruzeiro venceram na sequência. Eu acho difícil que o Palmeiras tenha 2 derrotas consecutivas. Acho difícil, estou dizendo que não vai acontecer. Então, assim, reconheço a dificuldade do Santos, reconheço que o Santos está desesperado para sair da zona de rebaixamento, tem totais condições para isso, mas convenhamos, você ter que reabilitar diante do Palmeiras, mesmo desfalcado, é uma tarefa muito árdua para o Santos, né? O Santos, eu tenho cabedal aqui para falar sobre o Santos e a possibilidade de sair do rebaixamento, que veio aqui, tirou ponto do Cruzeiro, não perdeu para o Atlético na competição, é um adversário que pode comprometer, mas o favoritismo para mim, diante dessas projeções e dos números que são apresentados, é do Palmeiras, Renato. Foi pelo lado do líder do campeonato, hein? Ronaldão, qual é a sua palavra preferida no programa? Essa mesa, vamos para Esporte Flamengo, Edu Dracena. É a torcida ou o que vai acontecer? O que você quiser. 2-0 Flamengo. Capela. O presidente do esporte, o Yuri Romão, até lamentou, vendeu para a Arena Pernambuco. Os caras estão nem aí pro jogo. 4-0 Flamengo. Cicinho. 5-1 Flamengo. Ui, Chico. 4-1 Flamengo. Marco Aurélio Cunha. 3-0 Flamengo. E aí, Ronaldo? 3-0 Flamengo também. E vocês, Gary? 2-0, Mengo. Então eu vou com o Everton Guimarães, tá aqui, ó. Qual é o seu palpite, Everton? Renato, o presidente entregou o cargo lá. Tem outros clubes aí que tem gente querendo que o presidente entregue também, hein? 5-0 Flamengo. 3-0, vou com o doutor e com o Ronaldão. 3-0 para o Flamengo. Agora, Santos e Palmeiras. Sgarbi. Santos vai ganhar e não vai cair. 1-0 Peixão. Rona. 2-0 Neymar aí, ó, pro Santos. Marco. 1-1. Chico. 3-1 Palmeiras. Cicinho. 2-1 Palmeiras. Capela. Palmeiras vai ganhar, mas vai ser 2-1 pro Santos. Torcida. Dor no coração, 1-0 Palmeiras. Eu tô com o Cicinho, 2-1 pro Palmeiras. E você, Everton? 2-1 Palmeiras. Bruno Henrique está aqui. Por maioria de 6 votos, há 2 votos, há 1 voto para desclassificar a condenação do 243A com a aplicação do 191, inciso 3º, combinado com a RGC 65, inciso 5º. Então, a fixação de multa máxima em R$100 mil
A Procuradoria requer a lavratura do acórdão, que será naturalmente devidamente lavrado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão do Pleno do STJD. E o Bruno Henrique só deu uma olhadinha para o lado ali, como quem disse será. Enfim, está proferida a sentença e agora sim todo mundo votou. 6 votos favoráveis, 3 desfavoráveis e ele ficou apenas na multa pecuniária. Chico Garcia. A gente tem alguns problemas aí nessa sentença, porque, infelizmente, o nosso Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele não está devidamente atualizado com o momento que nós estamos vivendo em relação às apostas esportivas. E aí, quando você, quando os advogados, eles encontram lá as chamadas brechas na lei ou uma possibilidade jurídica de poder defender a sua causa, eles conseguiram fazer isso nesse caso. Porque o artigo 243, ele diz que o jogador ele não pode prejudicar o próprio clube com a atitude que ele tomou. Na medida em que o Flamengo orientou a tomar o 3º cartão amarelo, a gente pode discutir se isso é ético ou não, mas sabemos o que acontece, ele não prejudica o Flamengo. O Flamengo orientou ele a tomar o cartão. Então, esse artigo acaba caindo. O 243A é ele interferir no resultado da partida. Um cartão amarelo interfere no resultado da partida? São esses meandros da lei que os advogados se baseiam para poder entender que ele foi absolvido. Agora, dito isto, todo esse parênteses, perdemos uma grande oportunidade. Porque no momento em que ele combina uma aposta com o seu irmão, ele comete um crime. Inclusive, denunciado e será julgado na justiça comum, podendo pegar 6 anos de reclusão. Mas a justiça desportiva, com base num código que está desatualizado, encontrou um mecanismo de absolvê-lo. Sendo que, inicialmente, ele tinha sido condenado com 12 jogos. Ou seja, tinha base para condenação também. Acho que perdemos uma grande oportunidade de moralizar o que está acontecendo diante dos nossos olhos. Eu fiz uma colocação aqui na primeira parte do programa sobre se esse julgamento fosse em outro momento da temporada, não na reta final de Libertadores e Brasileirão, se talvez teria sido a mesma decisão. A gente não sabe, ouvimos, os argumentos foram colocados, mas assim, realmente é um caso que demorou para ser julgado, que passou por efeito suspensivo, que teve vistas no processo e que chegou a uma conclusão de multa. Outros jogadores, por coisas muito mais leves do que essa, tomaram 2, 3 jogos. Então, eu concordo com o Chico, infelizmente a lei é desatualizada, mas a realidade ela não é desatualizada. Esses juízes, auditores, eles sabem o que acontece muito bem nesse meio. E eles poderiam sim ter ido pelo lado moral, pelo lado da justiça, pelo lado da lisura, da ética, porque as provas estão produzidas. O Bruno Henrique, na justiça desportiva, está liberado e agora vai enfrentar a justiça comum e aí vamos ver o que vai acontecer. Sgarbi, imaginava-se algo diferente, mas o poder é de quem está lá votando e sendo o definidor dessa causa. Eu tomo muito cuidado na hora de comparar o caso do Bruno Henrique com os envolvidos na máfia das apostas, porque, na minha opinião, são coisas diferentes. Deixando muito claro aqui, tá? Porque já começa a recortar, tá passando pano. Muito pelo contrário. Bruno Henrique errou, não à toa foi indiciado pela Polícia Federal e na vara criminal pode ser responsabilizado, porque é fraude. Deixando muito claro aqui. Na justiça desportiva, por que eu tomo cuidado na hora de comparar os dois casos? Na máfia das apostas, era uma quadrilha especializada em que o único objetivo dos caras era subornar, era aliciar, para que eles ganhassem dinheiro e o jogador também tomando amarelo. E aí sim, o único motivo do cara ele tomar amarelo, tomar vermelho, era ganhar o dinheiro junto com esses caras. Ele ganhar o dinheiro e os caras ganharam milhões ali, como ganharam a quadrilha criminosa. Então tem uma diferença grande aí entre esse caso e o do Bruno Henrique. Que aí o do Bruno Henrique é um caso de que, óbvio que tá errado, tá? Pelo amor de Deus, óbvio que tá errado. Mas ele toma amarelo, já ia tomar amarelo de qualquer forma para tomar o 3º, né? E depois enfrentar o Palmeiras, se eu não me engano, que desfalcou contra o Fortaleza, que ia enfrentar o Palmeiras. Ele toma esse amarelo e avisa um familiar que ia tomar o amarelo no jogo e esse familiar se beneficia com isso. Crime, tá? Fraude. Só que na justiça desportiva, como o Chico falou, são coisas muito diferentes. Por isso que eu não comparo, por exemplo, com o caso de Aleph Manga, com o caso de Bauerman, que essa era uma quadrilha criminosa que fez a máfia das apostas. Dito isso, uma vergonha, cara, na minha opinião, assim, o Bruno Henrique fazer isso é crime, fraude, crime, Polícia Federal indiciando. Então aí eu não questiono muito a justiça desportiva, mesmo achando a pena leve, tá? Mas eu acho que é a culpa desses artigos desatualizados. Só que na criminal a gente tem que ver o que vai acontecer. Edu. Lamentável, eu falei já aqui que não ia dar em nada.
Você pega, independente do auditor aí, a gente viu que na internet tem ele torcendo para o Flamengo, com a camisa, independente disso. Eu acho que ele tinha que, de repente, se afastar. Falar, não, eu sou suspeito de julgar esse caso, porque eu torço para um time, eu estou lá, então, de repente, pode acontecer. E aí ele absolve o Bruno Henrique. Para mim é triste, é lamentável, vergonhoso para o futebol brasileiro e para a sociedade. Ele abre um precedente de que hoje todo mundo pode apostar que não vai acontecer nada na justiça desportiva. Na minha opinião, é igualzinho o Sgarbi. É igualzinho o Eduardo Balma, o Aleph Manga, é tudo igual. O cara tinha uma informação privilegiada e foi lá e avisou e apostou. Então, para mim, não tem diferença nenhuma. Vergonhoso, lamentável que o STJD fez ontem. Mas, Edu, não estou falando que... Eu acho que são casos que a gente tem que tomar cuidado para comparar por conta do que acontece. Era uma quadrilha criminosa no caso. E qual a diferença de uma quadrilha e de uma pessoa que você está falando? Edu, no caso era uma quadrilha criminosa que movimentava milhões e o único objetivo do cara tomar o amarelo, tomar o vermelho no jogo era beneficiar esses caras. O do Bruno Henrique... Por que você acha que o Bruno Henrique avisou o irmão? Então, e por que o irmão foi lá numa casa de apostas e apostou? Mas é exatamente isso que eu estou falando. Eu só digo que o cartão... Você tem que cuidar. O atleta, ele produz tudo dentro do futebol. Ele produz os gols, as assistências, as jogadas, os cartões, as defesas. Sim, mas, Capelense, calma aí, eu tô falando baseado justamente... Não é sobre apostar, gente. Apostar qualquer pessoa pode fazer isso. É apostar sabendo que aquele resultado pode beneficiar Mas alguém. eu falo na justiça desportiva. Existe a brecha, como o Chico falou. Esse é o grande erro. Existe essa brecha. É diferente de um caso e foi iniciado pela Polícia Federal. Aí eles entenderam que não houve impacto esportivo. É isso. Então, gente, vem cá, só uma coisa. Eu quero deixar claro aqui um posicionamento. Isso é um escândalo. E o recado que dá para a população é: seja errado no Brasil. Pode fazer fraude, pode cometer crime, fique à vontade, sobretudo se você for peixe grande. Porque esse caso aí, ele é o puro retrato do Brasil como um todo. Porque se você, que vive em comunidade, é peixe pequeno, não tá na mídia, não tem influência, você tá ferrado, até as tampas. Só que se você é bacana, se você tem representação midiática, se você tem contato, se você tem aquilo tudo, você está amparado juridicamente, sempre vão achar uma brecha para passarem pano para você. O que aconteceu? Ok, o Chico explicou perfeitamente. A brecha aqui, a brecha ali, mas qual é a diferença? Eu sei que são situações diferentes em relação ao que o Nino Paraíba fez, ao que o Bauerman fez, só que o Bruno Henrique tinha uma informação privilegiada e usufruiu dessa informação para beneficiar outras pessoas e prejudicar outras pessoas envolvidas nisso. Tinha base para condenar. Tinha base para condenar. Então, desculpa, ele foi condenado numa primeira instância. Então tinha base para condenar. O que aconteceu? Um escândalo que aconteceu. E um ponto assim, Renato, que eu vejo, não é a questão do Flamengo, não falou para ir lá tomar. A conversa com o irmão dele era um mês antes. Batom na cueca, velho. Um mês antes. Batom na cueca, irmão. O Flamengo falou para tomar contra o Santos. Peraí, um mês antes ele já tinha 2 cartões acumulados? Tinha. Tem que ver isso aí. Mas o fato é que o Flamengo pede para ele tomar o terceiro. Então orienta ele a tomar o terceiro. E aí o tribunal, a procuradoria não vai denunciar o Flamengo? Não, porque isso acontece. Mas o Flamengo pedir para ele tomar o cartão, beleza. Não, o problema é ele passar isso informação. Acontece, mas é quem é que chega em público e fala isso? Sério? Quem fala isso? O clube? Sério, me diz assim, qual é o clube? Eu já vi jogador falando, eu ia sair, não sei o quê, eu ia pra data FIFA, beleza. Mas quando que o clube publicamente pede pra... eu pedi para um atleta? Não tem isso. Lamentável. Escândalo. Enfim, gente. O problema, Renato, é que agora cria-se um parâmetro também. Esse é o ponto principal. Isso sim. Quando você absolve um atleta por essas circunstâncias, que o Chico muito bem explicou, à margem da lei, brechas e situações de não impacto no resultado da partida e tudo mais, vai se criar parâmetros para que outros façam a mesma coisa e o julgamento, que deve ser exemplar, passa a ser frouxo, como foi esse. Já vou acionar Everton Guimarães, diretamente de BH, lá em Minas. Everton, qual foi a sua conclusão sobre esse julgamento do Bruno Henrique, que está liberado e ficou com multa de R$100 mil? Então, Renata, em primeiro lugar, no auge da minha ignorância jurídica, né, você inocenta e cobra uma multa, né? Um negócio meio louco. O Chico foi bem, porque o Chico explicou, e ontem também o nosso diretor-geral de conteúdo do Grupo Bandeirantes, Rodolfo Schneider, no Jornal da Band, ele fez um comentário que é autoexplicativo. Autoexplicativo. E aí ele fala lá da posição que o Bruno Henrique ocupa e onde ele ocupa, ele fala de uma grande banca de advogados, isso faz diferença. Advogados competentes encontram essas brechas na lei aí.
Nós estamos falando de questões imorais e ilegais, né? As duas coisas se encontraram nesse caso aí. A imoralidade com a ilegalidade. E no final das contas, Renata, de fato abre um precedente muito perigoso mesmo. E eu não consigo separar a atitude de um jogador que se meteu com uma quadrilha de um jogador que favoreceu a família. As provas são muito contundentes. E o STJD tem olhares diferentes para situações muito parecidas, né? Porque, por exemplo, lá em 2009, o Valdívia, jogando pelo Palmeiras, forçou um cartão e tomou 2 jogos do STJD. Ah, não, ele forçou, então o STJD foi lá e meteu 2 jogos nele. Então, os anos se passaram, né? E aí o STJD, com uma baita banca de advogados que o Bruno Henrique tem, o STJD entende que não, que ele é inocente. Baseado exatamente nisso que o Chico falou. Então nós temos que enxergar essa situação do Bruno Henrique pelo lado da imoralidade e da ilegalidade. A justiça, ele já foi condenado em primeira instância, a justiça comum ainda segue com o processo e o STJD entende que ele é inocente, mas aplica uma multa de R$100 mil. Ou seja, nós fazemos de fato diariamente papel de otário, né? Eu confesso que eu estava até curiosa, ansiosa para ver esse julgamento e esperava outra decisão, mas realmente eu pensei, não é possível que os caras vão fazer mudar tudo, e mudaram tudo mesmo. Porque tiraram os jogos e ficou na punição. Aumentou a multa de 60 para 100 mil e nada. O curioso é que antes do julgamento tudo podia acontecer, né? Ele podia ser absolvido, ele podia aumentar a pena, podia manter a pena, tudo podia acontecer. E eles, eu juro assim, eu usei aqui o embasamento jurídico, mas eu juro que eu não acreditava nisso. Eu não acreditava numa absolvição praticamente completa. Chico, o grande problema, além do precedente que o doutor fala, na minha opinião, o grande problema é a postura do Flamengo também. Que o Flamengo é um time com maiores torcedores do Brasil, maior número de torcedor, enfim. Cara, o Flamengo nas redes sociais, meio comemorar, colocar postzinho, ídolo do clube regata de Flamengo. Cara, o futebol, nada influencia mais criança no Brasil do que o futebol. É um caso sério. Apesar de que é diferente, na minha opinião, da máfia das apostas, e quando eu falo de julgamento de pena, é um caso seríssimo. Então, na minha opinião, a postura institucional do clube tinha que ser outra, tá? Deixando muito claro aqui. Quero ver o julgamento semana que vem do Vitor Roque. Só para deixar claro, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra em termos de assunto, só que o problema é que Flamengo e Palmeiras estão numa guerra fria. Sim. Eles estão fora de campo. Nem tão fria assim. Não, mas porque tá um do lado provoca, o outro provoca. E aí essa guerra, entre aspas, ela tem que ser só no âmbito do futebol desportivo, de batalha, de disputa, de jogar bem, de batalhar por títulos. Mas é culpa do Flamengo também, né? O Flamengo está se transformando num clube desprezível. Não digo na questão institucional, nas atitudes dos dirigentes. É problema na lei do mandante, MP 984. O Flamengo sempre quer uma coisa diferente. É problema na Libra, o Flamengo tem uma coisa diferente. N questões aqui, N questões que a gente fica debatendo. A gente está no momento falando sobre a união dos clubes. O Flamengo está sempre só pensando no umbigo dele. Eu sei que o torcedor fica bravo, vocês são contra o Flamengo, anti o Flamengo. Não é isso. O Flamengo faz tudo o contrário que todo mundo pensa.